Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria nos reunimos mais uma vez no nosso canal, A Verdade da Fé Católica, hoje trazendo para você Constituição Dogmática sobre a Fé Católica Dei Filhos, do Concílio Vaticano I. Essa leitura, esse conteúdo, alcance a sua mente, o seu coração, e seja fonte de libertação, de cura, de exorcismo, porque quando a verdade é ensinada, e a verdade é o próprio Espírito de Deus que nos ensina, que nos mostra toda a verdade, nós podemos ter consciência plena de que algo acontece em nós. Uma mudança, um desembaralhar da nossa mente tão ofuscada, tão anestesiada, tão combatida nos dias de hoje, fazendo com que muitos abracem uma doutrina satânica sem perceberem que estão, na verdade, dentro de uma fossa que ensina uma doutrina maligna, celebra um rito profano, que rompe com o magistério dos papas, que não preservou o depósito da fé nem a tradição apostólica e se apresenta como igreja católica sem o ser. Isso é muito grave, não estaria me submetendo, expondo a minha imagem para dizer algo tão grave se não tivesse plena certeza, pois conhecendo aquilo que foi ensinado pelos papas, pelos concílios, fica claro que essa luz projetada sobre aquele suposto pseudo-papa João XXIII e tudo que veio depois, a partir dele, o Concílio Vaticano II, são todos servos, infelizmente, do anticristo e promovem uma religião adulterada, por mais pesado que possa parecer, é a mais cristalina e pura verdade. Porque se eu estiver enganado, então a igreja realmente não existiu até 1958 e uma nova igreja realmente, a Igreja de Deus, foi estabelecida em 1958. Como isso é impossível de acontecer, então preferimos ficar com a antiguidade, com aquilo que foi ensinado desde os apóstolos. Eis que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a profissão de fé que fez com que Pedro se tornasse o cabeça visível da igreja, recebido essa autoridade do próprio cabeça invisível que é nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, em comunhão com a verdadeira Igreja Católica, que hoje tem a sua sé vacante, porque dizer que essa sé está ocupada e que há vínculo com a cátedra de Pedro é uma ignorância incompreensível. Não dá para entender como muitos que se dizem estudiosos, arautos da verdade, doutos, defendem o indefensável e contestam o inquestionável, porque nós temos convicção que a sé está vacante e no decorrer da história da igreja já teve época de eleições que chegaram a deixar por 3 anos a sé vacante. Então nós não podemos desesperar e acreditar que a sé está no momento vacante, é a promessa de Deus que não se cumpre. De forma alguma. As portas do inferno não prevalecerão, porque aquilo que os papas ensinaram até Pio XII está chegando a nós. Aquilo que os 20 concílios definiram como verdade de fé está chegando a nós. Isso é manifestação do Espírito Santo, porque os comunistas, os maçons, os modernistas, os liberais, os satanistas fizeram de tudo para esconder a verdade. E essa verdade não tem como escondê-la debaixo da mesa, porque Deus mesmo, pela ação do Espírito Santo, que é Deus, faz com que chegue a nós. Tivemos a oportunidade de ler até o número 4 e damos sequência agora na Constituição Dogmática Dei Filhos, número 5. Enquanto essas ímpias doutrinas se difundiam por toda parte, infelizmente aconteceu que muitos também entre os filhos da Igreja Católica afastaram-se do caminho da verdadeira piedade. E neles o sentido católico atenuou-se pelo insensível decréscimo da verdade, seduzidos afinal pela variedade e multiplicidade das doutrinas, e confundindo erradamente a natureza e a graça, a ciência humana e a fé divina, deformando o sentido genuíno dos dogmas, aquilo que mantém e ensina a Santa Mãe Igreja, põe em perigo a integridade e a pureza da fé. Gostaria de repetir para você e trazer aquela citação bíblica que o Papa Pio IX, aqui o Papa é a voz do concílio, porque esse concílio ele
durou praticamente um ano, porque teve que ser interrompido por causa das perseguições que estavam acontecendo na época, enquanto essas ímpias doutrinas, veja bem, essas ímpias doutrinas se difundiam por toda parte. Infelizmente aconteceu que muitos também, entre os filhos da Igreja Católica, afastaram-se do caminho da verdadeira piedade. E neles o sentido católico atenuou-se pelo insensível decréscimo da verdade, seduzidos, afinal, pela variedade e multiplicidade das doutrinas. E o Papa cita Hebreus, capítulo 13, versículo 9, que eu gostaria de trazer para você. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Essa doutrina, ensinada a partir de Ângelo Roncalli, que rompeu com seus antecessores, porque não é mais ensinado a fé católica, é ensinado uma fé totalmente adulterada, corrompida, aquilo que era motivo de excomunhão pelo Papa Pio XI, pelo Papa São Pio X, pelo Papa Leão XIII, um homem de feliz memória, pelo Papa Pio IX, que teve o pontificado mais longo da história da Igreja, pelo seu antecessor Gregório XVI, e assim até São Pedro. Aquilo que era motivo de excomunhão é colocado nos documentos do Concílio Vaticano II como verdade de fé, a liberdade religiosa, o ecumenismo, aquilo que foi canonizado por São Pio V em 1570, que é o rito que remonta os apóstolos, nunca é demais repetir isso, foi desprezado por essa igreja conciliar, porque a força que tem o rito, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, é o que sustenta o mundo. Inventaram um rito através da maçonaria de Aníbal Bugini, um satanista, junto com tudo aquilo que vinha dos luteranos, dos protestantes, dos maçons, dos comunistas, e infelizmente houve uma ruptura com tudo aquilo que fez parte da defesa da fé. Não ouse colocar as frases dos santos quando eles dizem da grandeza da Santa Missa, atribuindo essa missa de Paulo VI. Isso é um pecado grave. Isso é uma adulteração da verdade. Não compare a missa que São João Maria Batista Vianney, patrono dos párocos do mundo inteiro, que os apóstolos, que os perseguidos na época do início da igreja, que tinham que celebrar a missa nas catacumbas. Essa missa canonizada por São Pio V é a mesma missa que remonta os apóstolos. Não ouse atribuir os escritos dos santos a essa missa profana de Paulo VI. Isso é grave, isso é pecado grave. Atribuir a Deus as coisas do demônio e atribuir as coisas do demônio a Deus. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. E aí continua sua santidade. E confundindo erradamente a natureza e a graça, a ciência humana e a fé divina, deformando o sentido genuíno dos dogmas. Aquilo que mantém e ensina a Santa Mãe Igreja põe em perigo a integridade e a pureza da fé. Chegará o tempo, e São Paulo diz, segundo Timóteo 4, 3 a 4, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se entregarão a fábulas. Os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. É o que tem acontecido hoje. As pessoas, quando falam da fé católica, falam, esse pessoal é tradicionalista. Não, não é questão de ser tradicional, conservador, modernista, liberal. Aqui a questão está em professar a fé católica. E é impossível professar a fé católica participando de um rito ilícito e ensinando aquilo que foi colocado dentro do catecismo promulgado por Karol Wojtyła em 1992, que teve como perito o cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI, todos eles inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos da fé, inimigos da tradição, inimigos do rito católico. Isso é fato. Quem quiser continuar sendo enganado, lamento por você. Aqui não estamos trazendo divisão,
Estamos trazendo a verdade, mas a verdade gera divisão naqueles que não a acolhem. É possível estar na unidade com o erro, com a mentira, porque o demônio também une aqueles que servem a ele. Olha os líderes mundiais, aqueles da família Rockefeller, aqueles que comandam a nova ordem mundial, que é banir Deus do mundo, para que o caos se instale. Eles não querem missa católica, eles querem um papa subserviente. Eles têm um papa do demônio, que está de mãos dadas com a OMS, com a ONU, com a indústria farmacêutica, falando para as pessoas injetarem soro. Foi isso que fez o Vaticano, o primeiro Estado a proibir a entrada se não tivesse o passaportezinho. Isso é uma vergonha. Está na cara que esse homem serve o príncipe das trevas. Eu não estou condenando pessoas, estou condenando ensinamentos. E aqueles que são cardeais, bispos e padres, que ainda ensinam essa doutrina satânica, para ficar livre desse espírito satânico, é necessário renunciar ao Concílio Vaticano II. Não adianta querer conciliar, tirar, extrair, aurir, como expomos no vídeo passado, as graças que vieram do Concílio de Trento, do Concílio Vaticano I. Estou lendo aqui um documento do Concílio Vaticano I. Claro, nítido. Você não precisa de mais de 5 minutos para interpretar um texto. E dizem que 50, 60, 100 anos não é suficiente para digerir o Concílio Vaticano II. É muita ignorância de padres que se dizem doutos, padres que se dizem carismáticos, cheios do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, não é uma brincadeirinha. Ele vos ensinará toda a verdade. Eu vou, mas enviar-vos-ei o Espírito da verdade. Espírito da verdade não leva ninguém a participar de missa feita por satanista, por Aníbal Bugini. Espírito Santo não manda ninguém pregar sobre liberdade religiosa, sobre ecumenismo. Número 6. Diante desse quadro, como pode o coração da igreja não se comover? Como, afinal, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus te quer, Deus me quer, chegando ao conhecimento da verdade. Como Cristo veio procurar e salvar quem estava perdido. Aqui o Papa cita 1 Timóteo 2,4, o Concílio Vaticano I, através do Papa Pio IX, cita também Lucas 19,10, que é a conversão de Zaqueu. E para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos, João 11,52. Qual a dificuldade para entender que o inimigo se disfarça em anjo de luz, se senta no trono de Deus e se apresenta como Deus para ser adorado como Deus? Assim, a igreja constituída por Deus, mãe e mestra dos povos. A igreja católica é a arca da nossa salvação. Fora dela não há salvação. Dói aos ouvidos ouvir isso, isso é doutrina, isso é dogma de fé. Mas só que estamos tão longe da verdade que hoje se prega um ecumenismo, liberdade religiosa, todos os caminhos levam a Deus. Isso é desprezível aos olhos de Deus e da igreja verdadeira. Assim, a igreja constituída por Deus, mãe e mestra dos povos, reconhece-se devedora em relação a todos e está sempre disposta e procura erguer os que estão caídos, a sustentar os que vacilam, a abraçar os que retornam, a confirmar os bons e a conduzi-los à perfeição. Por isso, ela não pode deixar de testemunhar e anunciar a verdade divina que a tudo cura. Veja bem, por isso ela não pode deixar de testemunhar e anunciar a verdade divina que a tudo cura. Essa conversinha que teve do bispo Dom Américo, bispo de Portugal, responsável pela Jornada Mundial da Juventude, dizendo que você que é judeu, continue judeu, você que é muçulmano, continue muçulmano, você que é ateu, continue ateu, você que é pagão, continue pagão. Nós não queremos levar e ensinar e converter ninguém a Jesus Cristo nem à igreja. Nós respeitamos a diversidade, porque a diversidade é uma graça. Isso é um ensinamento satânico. E depois de dizer isso, automaticamente foi elevado ao grau de cardeal. Só fictício, porque quem vai elevar a grau de cardeal? Alguém excomungado. Um excomungado que é Bergoglio, elevar ao grau de cardeal um outro excomungado?
É mesmo a igreja do anticristo, e não ver isso é um castigo de Deus por não cultivar o amor à verdade que nos poderia salvar. Muitos acham que tem unção. Não, Deus vai restaurar a igreja. Deus está restaurando a verdadeira igreja, fazendo com que chegue a nós os verdadeiros ensinamentos dos papas. Restaurar a igreja não é você trabalhar para a igreja do anticristo e achar que a partir da mentira vai se restaurar alguma coisa. Se restaura a partir da verdade. E essa igreja católica verdadeira está eclipsada. Precisamos que Deus desmascare esses falsos pastores para as pessoas e eles sejam destituídos do cargo que eles receberam e seja sim eleito um papa católico, bispos católicos, padres católicos que se convertam. Mesmo que esses atuais bispos se convertam, eles não podem continuar ensinando porque eles estão corrompidos pela mentira, como o Papa Paulo IV ensinou. É penitência para o resto da vida. E aí o Papa cita aqui Sabedoria 16:12. Gostaria de trazer também para você. Não foi uma erva, nem algum coentro que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. É vossa palavra que cura. Olha o que o Papa diz. Por isso ela não pode deixar de testemunhar e anunciar a verdade divina, que a tudo cura, bem sabendo o que lhe foi dito: o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se afastarão agora e para sempre. E o Papa aqui cita Isaías 59:21, que eu gostaria de ler para você também. Eis minha aliança com eles, diz o Senhor, meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que coloquei em tua boca. Não deixarão teus lábios nem os dos teus filhos, nem o de seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Essas citações bíblicas que eu estou trazendo são citadas pelo documento Dei Filhos do Concílio Vaticano I. Aí continua o número 7. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores e segundo o nosso supremo ofício apostólico, nunca cessamos de ensinar e defender a verdade católica e de reprovar as perversas doutrinas perigosas. Aquilo que foi ensinado a partir de Ângelo Roncalli, se houvesse um papa verdadeiro, teria sido reprovado, condenado. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores, até Pio XII houve uma pegada, com pecados, com falhas, com erros, com desvios, mas a fé foi preservada. A partir de Ângelo Roncalli, não houve mais seguir pegada de ninguém, só a pegada do anticristo, dos satanistas, dos modernistas, dos liberais, dos maçons, dos comunistas, daquilo que tem de mais podre. É uma verdadeira fossa, como diz o Papa Gregório XVI no documento Mirarivus. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores e segundo o nosso supremo ofício apostólico, nunca cessamos de ensinar e defender a verdade católica e de reprovar as perversas doutrinas perigosas. Você não pode se cansar de ouvir, de perceber que aquilo que foi escrito nos documentos do Concílio Vaticano II é algo satânico. Aquelas entrelinhas pegaram a doutrina sã e sadia e misturaram com a mentira e só se servem da mentira. Você tem noção da grandiosidade do pecado mortal que cometeu João Paulo II em Assis em 86, em nome de uma unidade, em nome de uma paz, em nome da oração pela paz, cedendo as igrejas de Assis para cada religião prestar culto ao seu Deus? Isso foi uma consagração pública ao demônio. Isso é grave. É como se o profeta Elias tivesse dado a mão para os 450 profetas de Baal e igualado o Deus que o inspirava aos falsos deuses. Você que tem foto de João Paulo II na sua casa, de Bento XVI, de Francisco, eu lamento profundamente por você. Desfaça-se dessas fotos, desses documentos. O Papa Gregório XVI, o Papa Leão X, o Concílio de Trento, traz para nós que esses livros trazem maldições para a nossa vida. É melhor você conhecer o pouco da verdade do que o muito da mentira. Eu não vou levantar a câmera aqui do celular, mas essa estante vai até o teto, quase 3 metros de altura. Um
pouquíssimos livros ali, ainda vou fazer uma outra revisão para ver se algum tem que ir para o lixo, porque eu não quero maldição na minha casa. E esses livros profanos trazem maldição, sendo lidos ou não, porque tem a mão do pai da mentira. Enquanto a pessoa não renuncia ao Concílio Vaticano II, ela não é liberta de um espírito satânico que paira na mente das pessoas. Nunca cessamos de ensinar e defender a verdade católica e de reprovar as perversas doutrinas perigosas. Mas neste momento, juntamente com os bispos de todo mundo, que se reúnem e julgam conosco, reunidos no Espírito Santo, pela nossa autoridade, neste concílio ecumênico. Ecumênico quer dizer que faz parte da casa, que é da família, que professa a mesma fé. Ecumênico não é esse sentido profano de várias religiões. Todos os concílios ecumênicos não tinha pessoas de outras religiões, era só aqueles que professavam a fé católica, que faziam parte da família católica. Reunidos no Espírito Santo, pela nossa autoridade nesse concílio ecumênico, nós, baseando-nos na palavra de Deus escrita e transmitida, pela tradição, assim como a recebemos, santamente guardada e sinceramente exposta pela Igreja Católica, decidimos professar e declarar desta cátedra de Pedro, na presença de todos, a salutar doutrina de Jesus Cristo, proscrevendo e condenando os erros contrários, em nome da autoridade que nos foi dada por Deus. Bendito seja Deus. Aqui é um concílio falando. É a autoridade de Deus através do Papa e dos bispos em comunhão com ele. Que Deus, nosso Senhor, nos liberte dessa fumaça de Satanás que invadiu a nossa mente e nos faz subservientes à igreja do anticristo e tenhamos repulsa da verdadeira Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você quer amar a Igreja Católica, conheça aquilo que a Igreja Católica ensinou, porque nós queremos estar unidos à tradição apostólica, à tradição recebida dos apóstolos, aquilo que foi perdurando pelos séculos. Encerro esse vídeo de hoje lendo novamente isso aqui. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores e segundo o nosso supremo ofício apostólico, nunca cessamos de ensinar e defender a verdade católica e de reprovar as perversas doutrinas perigosas. Eu tenho certeza que a leitura desse decreto do Papa Pio IX, na unção do Concílio Vaticano I, vai trazer libertação para muitas mentes que estão acompanhando esse vídeo. A verdadeira oração de libertação é a verdade sendo proclamada, não é gerar emoção, choro e arrepio nas pessoas, é gerar a conversão do coração. E você não pode continuar sendo enganado por esses falsos pastores. Mas, neste momento, juntamente com os bispos de todo mundo que se reúnem e julgam conosco, reunidos no Espírito Santo, pela nossa autoridade neste concílio ecumênico, baseando-nos na palavra de Deus escrita e transmitida pela tradição, assim como a recebemos santamente guardada e sinceramente exposta pela Igreja Católica, decidimos professar e declarar desta cátedra de Pedro, na presença de todos, a salutar doutrina de Jesus Cristo, proscrevendo e condenando os erros contrários em nome da autoridade que nos foi dada por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pio V, rogai por nós. Papa São Pio X, rogai por nós.